Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre a vitória da Roma por 2-0 no clássico contra a Lazio. Beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Clássico da capital, né? E, cara, um jogo que foi decidido muito no início. Não sei se dá pra falar decidido, mas com uma vitória muito encaminhada na Roma. Logo com 20 do primeiro tempo já estava muito encaminhado esse resultado. Com 10 do primeiro tempo, depois de um lindo passe do Saelemaekers. Saelemaekers ou Saelemaekers? Eu até hoje não sei. Desde a época do Milan eu tinha essa dúvida e até hoje eu não sei como é que é o correto. Arranja um passe muito bonito pro Pellegrini na entrada da área. Ele espera a movimentação do Dybala atrair na marcação, ele finge que vai dar o passe, dá um cortezinho pro meio, abre o ângulo todo da finalização, ele dá aquela chapada na gaveta, faz um golaço, abre ali o placar. E aí, a Lazio, lógico, perdendo o jogo, teria que tentar se expor um pouquinho mais. Acaba que pouco tempo depois tem uma reposição do Svilla, goleiro ex-Benfica, né? Que eu já comentei aqui no canal no jogo da Roma contra o Milan, um empate 1-1, que tá aqui no canal. Que quando eu falo do Sviller, eu só lembro daquele lance do Rashford, quando ele era do United e no Estádio da Luz ele faz uma cobrança de muito longe e o Sviller pega a bola e ele defende, né? Era um cruzamento que ninguém nem chegou perto, ele defende e ele entra pra dentro do gol. E ele foi marcado por aquilo na época. Acho que foi 2017, 2018. Acho que foi na Champions que o United eliminou o PSG, que o goleiro era o Buffon, e o Buffon tinha frangado naquela época, né, nessa eliminatória, enfim. E teve um gol de pênalti do Rashford naquela eliminatória, enfim. E aí o Saelemaekers em um chutão do Villa, o Dovbyk faz o pivô, a jogada se desenrola, o Dybala dá o passe para o Saelemaekers, ele finaliza, tem a defesa do Provedel, goleiro da Lazio, e no rebote o Saelemaekers faz o 2-0. Já na reta final, praticamente no último lance do jogo, teve uma certa confusão do Rômeus com o Castelhanos, e aí o Castelhanos foi expulso, mas não interferiu em nada no resultado. Vamos aqui para os destaques do jogo, começando pela mandante Roma. Já queria destacar o goleiro, o Svilla fez um grande jogo, quando foi exigido fez boas defesas. O Guendouzi teve um chute de fora da área com desvio que ele fez uma grande defesa. No segundo tempo teve um chute cruzado também da direita, ele faz uma grande defesa. No geral fez um grande jogo. A linha de defesa com Mancini, Hummels e Indica, muito bem. O Hummels conseguiu se impor para cima do Castelhanos. O Hummels não tem mais aquela velocidade, mas é muito inteligente, tem uma boa saída de jogo também. O Indica também muito bem no jogo, um zagueiro muito rápido, ex-Eintracht Frankfurt. O Mancini também, às vezes subindo um pouquinho mais, acabou que nem precisou por conta dos gols muito rápido, né? Enfim, muito bem também para esse lado direito. Os alas foram o Saelemaekers, ele deu um gol, ele fez um gol e deu uma assistência, né? Então, muito bem no jogo, candidato a craque da partida. O Angelinho pelo outro lado também, muito bem. Meio discreto no jogo, mas quando precisou, defendeu bem e na reta final ainda cavou uma faltinha ou outra, o Angelinho foi bem. No meio de campo, gostei bastante do Koné, é um meio-campista muito bom tecnicamente, gostei do jogo dele. O Pellegrini, um golaço absurdo no início do jogo. O Paredes, cara, eu queria destacar o seguinte: o Paredes, mesmo se você não soubesse que ele é argentino, você olha ele jogando e assim, ele é muito argentino. Ele não é pouco argentino, não. Ele é tipo, quando você olha e fala, um jogador argentino, é o Paredes. Ele é muito argentino, cara. E aí isso daí não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É simplesmente argentino. O Paredes é muito argentino. A entrada que ele deu, não tô me lembrando em quem agora, se foi no Zacani ou no Castelhanos. Porra, bizarro. O cara de costas já tinha praticamente dado passe, ele dá uma tesoura, nada a ver, leva o cartão. Mas enfim, é sempre bom ter um Paredes na equipe. É um cara que dá a vida pela equipe, é um cara que potencializa muito o craque do time. No PSG era assim, e na Roma também, potencializando de bala. Então o Paredes muito bem no jogo. Já tinha ido muito bem contra o Milan, agora de novo importantíssimo. Dessa vez acaba que a Roma nem precisou propor tanto o jogo, porque achou dois gols muito cedo, né? E aí basicamente só foi administrando o jogo e se defendendo.
E a Lazio conseguiu criar muito pouco também, então a postura da Roma é muito boa. É um time que vai se encaixando aos poucos. Começou muito mal a temporada, mas com o Ranieri, é uma equipe que começa a se defender muito bem e potencializa bastante, principalmente o Dybala, o Dovbyk, o Pellegrini, dessa vez começando como titular, né, contra o Milan. Ele tinha vindo do banco, o Pizzilli tinha começado no lugar dele, e aos poucos vai encontrando esse time ideal da Roma, que eu acho que é muito próximo disso, tá bom? Usando o Pellegrini e o Dybala juntos, o time ganha muito tecnicamente, tá bom? Mais à frente, o Dybala discreto deu assistência não, mas o passe para o Saelemaekers, que ia ser assistência. Ele finaliza, o goleiro defende, no rebote ele faz o gol. Mas ele começou a ser jogada. Justamente nesse gol, o Dovbyk começa fazendo o pivô, muito bem nisso daí. E essa é a grande participação do Dovbyk no jogo. Vieram do banco o Shomurodov, no lugar do Dovbyk já cansado. O Baldanzi fazendo esse corredor no lugar do Saelemaekers. O Pizzilli no lugar do Pellegrini já cansado. E o El Shaarawy. Uh, El Shaarawy foi no lugar de quem? Ó, o Pizzilli no lugar do Dybala. O Shomurodov no lugar do Dovbyk. Ah, no lugar do Pellegrini, né? O El Shaarawy mais à frente. O Pizzilli mais atrás e o El Shaarawy mais à frente. Enfim. Daqui, ninguém teve muito destaque. O cara que voltou, entrou pra mais defender foi o Baldanzi, porque o Nuno Tavares estava atacando muito por esse lado, né? Depois até saiu pra entrada do Pellegrini, mas só na reta final do jogo. O Baldanzi foi importante nessa parte defensiva pelo lado direito. Olhando o lado da Lazio, nos gols da Roma, se a gente analisar o Provedel, o gol do Pellegrini é indefensável. O gol do Saelemaekers, ele faz uma boa defesa na origem, só que o rebote cai no pé do Saelemaekers, ele deu muito azar. Então assim, ele não falhou em nenhum dos gols, mas principalmente no segundo ele deu muito azar. Na linha de defesa, a dupla de zaga, o Gila, dá pra ver que é um bom zagueiro tecnicamente. O Romagnoli perdeu a disputa na origem do segundo gol, a disputa com o Dovbyk, e aí valeria, por exemplo, a pena você fazer a falta, né? Na direita, o Maruzic é um lateral que demorou demais para sair. Ele é um lateral quase zagueiro, um lateral muito defensivo. Na esquerda, o Nuno Tavares, nessa metade do segundo tempo, basicamente, ele se tornou o principal jogador da Lazio. Dá para dizer isso, porque a todo momento todo mundo procurava ele, sempre saía boas jogadas. Teve talvez o lance, se não mais perigoso, um dos mais perigosos. Ele avança pela esquerda, tem um chute que a bola passa isso daqui da trave, ninguém aparece na segunda trave para completar. Também teve uma chance do Tarrona, né? Que ele finaliza na trave e que também começou com o cruzamento do Nuno Tavares. Então foi o cara talvez mais perigoso desse segundo tempo, justamente o Nuno Tavares. No meio de campo, com Guendouzi e Rovella. O Guendouzi chegando mais para finalizar, o Rovella nessa construção. Acabou que os dois são, dá para ver que são os pilares desse meio de campo da Lazio. O Delibachiro jogou só o primeiro tempo, saiu no intervalo para a entrada do Diá, né? O atacante. O Isaacsen também saiu no intervalo para a entrada do Tarruna. Discreto, o Isaacsen. O Zakani. Tipo assim, o Zakani fez o jogo que é o que eu normalmente pondero em relação a ele. É um cara que é muito bom tecnicamente, mostrou isso ao longo do jogo, tem muito repertório, mas falta ambição, no sentido de buscar, pegar a bola e buscar ele mesmo resolver em finalizações, finalizar bastante. Eu não me lembro de uma única finalização do Zakani, entendeu? Então, assim, é um cara que deu bons passes, contribuiu com dribles, perigoso, mas não chuta, cara. Se você não chuta, você não faz gol. Se você é atacante, você tem que fazer gol. Então, assim, o Zakani falta chamar a responsabilidade, porque ele talvez seja o principal jogador desse time, e eu acho que ninguém avisou ele ainda. Porque ele é muito bom tecnicamente, mas falta essa personalidade de pegar a bola e resolver, como por exemplo o Dybala faz em vários momentos. Nem resolveu o jogo, porque justamente tinha caras melhores colocados. Mas o Zakani eu achei que poderia ter sido mais protagonista. E o Castelhanos mais à frente finaliza bastante, mas também não conseguiu converter em gol. Entrou o Pellegrini nos minutos finais, no lugar do Nuno Tavares. O Noslin, fazendo essa ponta no lugar do Zakani nos minutos finais. O Dia entrou no intervalo no lugar do Delibachiro, para ter dois atacantes, junto com o Castelhanos. O Tarrona entrou no lugar do Isaacsen, muito parecidos, canhotos, né, que jogam pela direita. E o Lazari na reta final,
Tinha que ter entrado antes, inclusive, no lugar do Maruzic, que é um lateral mais ofensivo, o Lazari, né? Estatísticas: 7 chutes da Roma, sendo 5 a gol. Então, quem eu falei, a Roma não. Ó, 32% de posse de bola. A Roma matou o jogo muito cedo e a partir daí administrou o jogo. E a Lazio, ó, 17 finalizações, sendo 6 a gol, 66% de posse de bola, praticamente o dobro de passes, né? Então, assim, a Lazio propôs o jogo quase que o tempo inteiro, justamente porque a Roma, com 20 minutos, encaminhou a vitória. Faltas: 12 da Roma tendo 4 amarelos, 18 da Lazio tendo 5 amarelos, além do vermelho pro Castelhanos no finzinho. Escanteios: 3 para Roma, 10 para Lazio. Com esse resultado, a Lazio na quarta colocação com 35 pontos e a Roma na décima com 23 pontos, vem melhorando por agora com o Ranieri, né, que nem eu comentei. No geral, é um jogo que dá para definir como: a Roma foi muito efetiva no início do jogo, com Pellegrini fazendo um golaço e com Saelemaekers muito intenso para pegar o rebote do próprio chute fazendo 2 a 0. Se a gente estivesse falando de um campeonato alemão, talvez uma Premier League, jogos muito abertos, talvez esse jogo teria sido de uma forma diferente. Mas a gente está falando de campeonato italiano e principalmente de um clássico muito pegado. Então, quando você abre 2 a 0, é muito difícil de reverter, cara. E quando a Roma faz isso com 20 minutos, porra, coloca um ônibus em frente à sua área e fica se defendendo o jogo inteiro para Lazio não conseguir vir fazer gol. E foi o que aconteceu, se defendeu muito bem. A Lazio até teve algumas oportunidades, principalmente saindo dos pés do Nuno Tavares, que eu comentei. Não fez o primeiro gol, consequentemente não fez o segundo, nem o terceiro. E a Roma sai com a vitória no clássico da capital, né? O famoso clássico da capital. Destaques da partida. Olhando para o lado da Roma, eu vou destacar aqui o Saelemaekers com um gol e uma assistência. O Paredes, muito bem. O Pellegrini fazendo o gol no início também. O Dybala acabou nem sendo tão protagonista dessa vez porque a Roma matou o jogo muito cedo. Dos que entraram, nenhum teve muito destaque. No lado da Lazio, eu vou destacar o Nuno Tavares, muito bem. E é isso. Só ele. Então, principais destaques da partida para mim: Nuno Tavares, Paredes e Saelemaekers. O Svilar também muito bem. Mas vai o Saelemaekers, o craque da partida. O cara fez a assistência pro gol do Pellegrini, uma assistência que ele viu muito bem a movimentação do Pellegrini, né, chegando na entrada da área. E o gol dele no contra-ataque também, que com 2 a 0 deu uma tranquilidade absurda para controlar o jogo. E a Roma fez isso muito bem e segurou nesse 2 a 0. Então, o craque do jogo para mim foi o Saelemaekers, mas fica de destaques o Svilar, o Paredes e do lado da Lazio, o Nuno Tavares. Beleza? Então é isso. O craque da partida para mim foi o Saelemaekers. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!